O que esperar de uma sessão de hipnoterapia? Recentemente recebi essa pergunta de um seguidor e eu resolvi trazer aqui um conteúdo mais denso para você que se interessou pela hipnoterapia. Tem coisa para tratar na sua mente, já sabe de tudo, tem muito conhecimento, sabe o que fazer, como fazer e quando fazer, mas não consegue fazer, sabe que existe algo te bloqueando. Então, se você sente tudo isso, esse conteúdo é para você. Então fica comigo até o final desse vídeo. E aliás, já se inscreve no canal, curte, compartilhe esse conteúdo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e juntos possamos ajudar o máximo de pessoas. E para quem não me conhece, meu nome é Samuel Kiss, eu sou hipnoterapeuta, instrutor de hipnoterapia internacional, palestrante e especialista em ajudar pessoas a desbloquearem a sua mente e assim conquistarem uma vida muito mais saudável e feliz, sem ansiedade. E a primeira coisa então que precisamos entender é que hipnoterapia não é hipnose de palco ou de entretenimento. A hipnoterapia é uma terapia que utiliza da hipnose como uma das técnicas no processo para ajudar o paciente a acessar processos traumáticos que estão hoje impedindo ele na vida adulta de alcançar seus sonhos. Processos traumáticos que causem a procrastinação, a culpa, a insegurança, o arrependimento, processos emocionais que travam e que criam ansiedade e depressão. Basicamente, a hipnoterapia então é um processo terapêutico que utiliza várias ferramentas, enquanto a hipnose de palco ou de entretenimento é uma forma de acessar a mente daquele participante, desbloqueando as travas racionais, desbloqueando processos emocionais e assim fazendo aquele participante acessar processos que de forma consciente e racional ele não conseguiria. Mas o que precisamos entender de primeira é que a hipnose é um processo de consentimento. E a primeira pergunta que ambos, tanto o terapeuta quanto o hipnotista de palco faz é: posso te hipnotizar? Você quer passar por esse processo? Portanto, a hipnose é um estado de consentimento e se você só passa por ele se você quiser. E quando começamos a entender então como funciona uma sessão de hipnoterapia, nós vamos entender que existe o papel do paciente e o papel do hipnoterapeuta. E o papel do hipnoterapeuta no processo é muito importante. Por isso é muito importante você verificar as qualificações, treinamentos e a experiência desse hipnoterapeuta. No meu caso, eu sou formado pela maior instituição de hipnoterapia do mundo. Sou instrutor dela também e tenho treinamentos no Brasil, na Suíça e nos Estados Unidos. Todos esses treinamentos me fizeram desenvolver um processo onde, além de utilizar as técnicas conhecidas, eu também adapto e adequo à necessidade de cada pessoa, respeitando suas individualidades e respeitando os seus desejos e objetivos. E o papel do paciente simplesmente é entender que aquele hipnoterapeuta é qualificado para resolver o seu problema, para guiar o paciente durante todo esse processo, que ele é uma pessoa séria e que só dará instruções e sugestões que sejam adequadas para aquele processo. É muito importante que o papel do paciente também seja se entregar por completo para a sessão, pois, na verdade, não existe hipnose sem o paciente. O hipnoterapeuta pode ser o poderoso que ele for, pode ser experiente, ter muita autoridade. Se o paciente não quiser, não vai acontecer nada. É como um exemplo de um médico que dá uma pílula de remédio e aquele remédio pode ser o melhor remédio do mundo. Mas se o paciente escolher não tomar ou esquecer de tomar, nada vai funcionar. Tá ficando claro? Tá fazendo sentido? Escreve aqui nos comentários qual é a sua dúvida. Depois desse processo, começamos então com a avaliação inicial ou sessão inicial, onde nessa sessão nós já iremos passar por a parte inicial da hipnoterapia,
Mas nessa sessão haverá uma parte de anamnese, haverá uma explicação da importância do papel do paciente e do hipnoterapeuta em cada fase do processo e um esclarecimento de como vai ser todo o tratamento. Mas, muito mais do que isso, mais ainda do que a própria anamnese, o paciente começa a se conectar com pontos cegos que ele nem mesmo sabia que estava sentindo e nem mesmo percebia que estavam impactando negativamente a vida dele. Processos emocionais que ele nem sabia que repetidamente ele sentia e fazia, e que roubavam e roubam seus sonhos, sua energia e sua motivação. Após essa sessão inicial, o paciente começa a ter muitos insights e percepções. Começa a perceber quantas pessoas tóxicas existem nas suas vidas. Quantas vezes ele compartilha coisas com as pessoas erradas. E assim ele começa a perceber quais são os principais pontos cegos em sua vida. Ainda nessa sessão inicial, nós vamos também estabelecer objetivos para a terapia. Porque quem trata tudo, não trata nada. Seria uma ilusão a gente falar, eu tenho 43 anos e vou resolver 43 anos da minha vida em apenas 2, 3 sessões, 5 sessões. Isso não existe. Mas sim, conseguimos resolver um contexto em poucas sessões. Por exemplo, ansiedade, dependência emocional ou até uma doença física que possa ser mais severa. Então, juntos, terapeuta e pacientes, discutindo os objetivos, esclarecemos as metas e construímos um objetivo terapêutico para aquele processo de forma colaborativa, onde o paciente quanto o hipnoterapeuta estejam trabalhando juntos pela causa individual do paciente. Depois disso, marcamos a sessão principal. Obviamente, um bom hipnoterapeuta cria uma preparação para essa sessão. No meu caso, eu entrego um livro onde vai esclarecer todo o processo e também entrego um áudio de auto-hipnose para a pessoa começar a treinar sua mente, se preparando para essa sessão principal. Essa sessão principal muitas vezes é uma sessão muito mais longa do que as convencionais, podendo durar 2h30 a 3h30. Essa sessão nós podemos usar várias técnicas. E uma das técnicas muito utilizadas numa sessão típica de hipnoterapia é utilizar a hipnose para acessar um transe profundo, onde você acessa um estado da sua mente que chama hipermnésia. O que significa hipermnésia? Hipermnésia é um estado da sua mente onde a sua memória está aumentada e você é capaz de lembrar de fatos que estão gravados na sua mente subconsciente. Fatos esses que estão obscuros ou bloqueados, que são memórias reprimidas da sua mente consciente. Um exemplo disso é quando você pensa em tomada. Possivelmente a primeira coisa que vem na sua cabeça é choque. Porém você não lembra a primeira vez que você aprendeu que aquela tomada dava choque. O fato é que essas memórias, essas experiências estão gravadas profundamente na sua mente subconsciente. E com um transe profundo, acessamos um estado onde essa hipermnésia é acessada e onde conseguimos acessar memórias do seu passado que estão bloqueadas. E assim, através de uma técnica de regressão, vamos buscar a origem e a causa subconsciente que está na sua infância, que está causando o seu problema. Mas calma, porque regressão não é terapia. Apenas regredir a causa não muda nada. Existem milhares de pessoas que ficam mais traumatizadas porque apenas acessam a informação, mas não sabem o que fazer com o processo. Na hipnoterapia, usamos a regressão, a hipermnésia, o transe, a hipnose como ferramentas. Para aí sim, acessando o trauma, acessando o aprendizado de referência negativo, disfuncional, consigamos ressignificar o processo. E vamos entender o que é ressignificar o processo. Basicamente,
Quando você tem um trauma, ali fica gravado uma emoção negativa que está impedindo você de sair daquele evento, impedindo você de voltar a aprender, de se libertar daquele processo, como uma pessoa que cai de moto e ela grava que moto é a coisa mais perigosa do mundo. Ela não é capaz de reaprender e aprender com o erro e voltar a andar de moto. Ela prefere, assim, parar de andar de moto. Ah, mas Samuel, isso é inteligente. Não é. Porque imagina uma criança que arriscou na sua infância, ficou traumatizada porque apanhou do pai, porque fez alguma coisa errada, quebrou o prato, pintou a parede. E assim ele traumatiza e para de fazer coisas fora da caixinha. E aí na vida dele, ele para de ser uma pessoa ousada para ser apenas um cara que segue regras, um cara que não consegue liderar uma equipe e que apenas é um liderado. E assim então, quando acessamos essas informações, utilizamos várias técnicas e ferramentas para eliminar aquela emoção. É muito importante que o paciente saia do evento que ele visitou sem aquela emoção, sem aquele trauma, sem aquele bloqueio. E isso não significa perdoar, isso significa reprogramar aquela emoção, e isso é uma forma de reprogramação da sua mente. Então imagina que a emoção primária daquela cena é medo. E o objetivo principal nessa regressão é a cada cena, a cada evento, sair do evento sem a emoção inicial e com uma emoção, ao invés de limitante, uma emoção empoderadora. O medo te limita e ali no local eu vou colocar uma emoção de confiança, uma emoção de capacidade, uma emoção de se arriscar com riscos controlados. Tá fazendo sentido? O objetivo da hipnoterapia, então, é ressignificar os traumas do passado. E quando ressignificamos essas mágoas, esses traumas, esses processos, a nossa mente começa a trabalhar em alta performance. E ela não gasta mais energia com os medos, com os erros, com os riscos do passado. E aqui ela é capaz de viver no presente. Muitas pessoas acreditam que a parte mais importante é o relaxamento e a indução hipnótica. Porém, essa é a parte menos importante. Entramos em hipnoses várias vezes ao dia. E a grande maioria dos nossos traumas, preste atenção nisso, anota isso. A grande maioria dos nossos traumas aconteceram de olhos abertos. Isso mesmo. Ou seja, o transe hipnótico pode ocorrer de olho aberto? Sim. Portanto, a hipnose ela não tem necessariamente relação com relaxamento, foco e concentração. Isso pode fazer parte ou pode não fazer parte do seu processo de indução. É muito importante entender que muitas das técnicas vão ocorrer, às vezes, de olho aberto e alterando, sim, a sua programação e acessando, sim, os seus traumas. Durante todo esse processo, sim, nós iremos acessar questões pessoais, traições, medos, bloqueios, abusos, coisas que as pessoas se envergonham. Mas Samuel, eu não quero falar sobre isso. É muito importante. O pacto de confiança entre o paciente e o hipnoterapeuta. Porque se a pessoa não quiser acessar essas informações, isso apenas significa que talvez ela não esteja pronta para o processo. E isso sim pode travar o processo. Não é possível tratar o processo com o paciente selecionando o que pode ou não ser esclarecido. O fato é que eu, como hipnoterapeuta, não suponho que precise passar pelo abuso. Pode ser que uma pessoa que tenha sofrido um abuso, durante o processo o abuso nem venha. Isso porque o abuso só ocorreu por causa de um trauma, programação, por causa de um processo emocional anterior. E aí sim, o trauma talvez nem venha durante o tratamento. Pode ser que venha em futuras sessões, mas o fato é que eu, como hipnoterapeuta, não conduzo a hipnoterapia para o meu achismo, mas sim para que a mente do paciente
entende que é a necessidade do paciente. Porém, se o paciente não quiser acessar algumas informações, isso pode sim impedir o processo, atravancar o processo e assim atrapalhar os seus resultados. Ou seja, para lidar com fobias, ansiedade, vícios, traumas, problemas de sono, entre outros, precisamos olhar o que aconteceu de forma muito honesta para o nosso passado. Ou seja, precisamos ver quem foram os nossos pais e reconhecer o papel deles nos nossos traumas. Aliás, isso é uma confusão. Muitas pessoas acreditam que quando nós vemos um trauma com o pai ou com a mãe na infância, nós estamos sendo ingratos por tudo que eles fizeram. E na verdade isso não tem nada a ver. Quando você tem um trauma dessa magnitude, o que acontece é que esse trauma impede você de amar e honrar o seu pai da maneira que eles merecem. E quando você trata os seus traumas, você aí sim vai honrar os seus pais, amar os seus pais da maneira que eles merecem, sabendo escolher que eles tiveram coisas boas e coisas ruins, e que essa é a programação deles, e que você tem todo o direito de criar uma programação totalmente nova e livre para você. Após a sessão principal, geralmente nós damos um intervalo maior do que o convencional, podendo ter um intervalo de 20, 30 até 40 dias, diferente de sessões semanais. E qual o objetivo desse intervalo? É que o paciente tenha mais clareza do que está dando certo, do que precisa ser tratado, porque muitas vezes, apenas uma semana depois, ele ainda não tem consciência do que pode ter modificado. As mudanças vão ocorrendo aos poucos, passo a passo, no decorrer do que a gente vai vivenciando de processos e desafios na nossa vida. As sessões subsequentes, então, são feitas da mesma forma. Existem casos de pacientes que já na primeira sessão eliminaram todos os sintomas da síndrome do pânico, da depressão ou da ansiedade. Mas isso não quer dizer que o tratamento acabou, porque existem ganhos e causas subsequentes que, se não forem tratadas, podem permitir que o processo da ansiedade e do pânico volte. Por isso é muito importante esse acompanhamento. Quando tratamos a causa, o problema some. Por isso, a sessão subsequente, ela visa ou fortalecer o que foi feito, ou tratar algo correlato que ainda seja uma situação emocional que está associada ao problema. Quando fazemos isso, vamos blindando a mente dos nossos pacientes e assim fica impossível de um problema tratado voltar. Na grande maioria dos casos, as pessoas precisam de 1 a 3 sessões para resolver problemas como ansiedade, como vícios, como síndrome do pânico. Mas é claro que isso não é uma regra. Por isso que todo tratamento de hipnoterapia é completamente padronizado para a necessidade e para o problema da pessoa. E dentro de todo esse processo, existem muitos benefícios que as pessoas nem têm ideia de como a hipnoterapia pode te ajudar. A hipnoterapia pode te ajudar na redução do estresse, no aumento da autoconfiança. Olha só, para muitas pessoas, essas duas coisas não têm correlação. Mas muitas pessoas, por ter uma baixa autoconfiança, uma insegurança grande, uma necessidade de ser aceito, ele diz sim para tudo. Ele não consegue dizer não para algumas tarefas e ele fica sobrecarregado. E isso gera um alto índice de estresse, um alto índice de ansiedade, perda da qualidade de sono, depreciação dos hábitos alimentares, medo de perder o emprego. Percebe como uma coisa liga a outra? Muitas vezes, uma dependência emocional daquele trabalho faz essa pessoa dizer sim para tudo, não conseguir saber o que ele é capaz ou não, quando ele está sobrecarregado ou não. E aí ele vai aumentando o estresse e tudo isso vai impactando. Então, com a hipnoterapia podemos reduzir o estresse, aumento da autoconfiança, diminuição da insegurança, melhoria dos hábitos alimentares, eliminação da dependência emocional, superação de medos, fobias, da ansiedade, pânico
E, sobretudo, o desenvolvimento pessoal, que faz você ter clareza dos ambientes nocivos que você vivencia hoje e como se blindar dessas pessoas e ambientes tóxicos que estão fazendo você se sentir inseguro, aumentando o seu estresse, causando ansiedade e problemas alimentares e emocionais. Por fim, a hipnoterapia, ela não tem nada de místico. Hipnoterapia não é um caso de sorte, é um processo científico, terapêutico, que se você se entregar, se você der o seu 110%, você obtém a transformação que você tanto quer. Mas para isso é necessário ter um hipnoterapeuta onde você tenha um pacto de confiança e você se entregue ao processo. Então procure um hipnoterapeuta qualificado, experiente e se entregue ao processo, que a vida tão sonhada está realmente muito mais próximo do que você imagina. Um forte abraço. E não se esquece de compartilhar as suas dúvidas, os seus comentários e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Um forte abraço e até o próximo conteúdo.